assombrados e assustados. Boa noite, amigos assombrados e assustados. Como vocês sabem, os salves só os sábados. No relato de hoje, vocês vão ver que essa criatura vai estar sempre aparecendo nos interiores, nos lugares isolados, onde as pessoas têm dificuldade para tudo. Ele não vai ficar por aí aparecendo no meio de cidade, não. Quem conta coisa dessa, de lobisomem no meio de cidade, cheio de câmera, de tudo hoje em dia, está contando fake. Mas vamos ao relato de hoje. O relato de hoje foi enviado para mim por Adalberto. Ele tem 50 anos e mora no Espírito Santo. Ele tem 50 anos e mora no Espírito Santo. E enviou o relato pedido de sua mãe, Dona Maria José, em memória do seu pai, seu Giovanni. Ambos são natural da Paraíba. E segundo Dona Maria, no ano de 1968, ela morava em um lugar chamado São José das Batalhas. Na época, nesse lugar, só havia uma estrada que dava acesso ao local. Muito poucos moradores, ruas desertas, muito poucos moradores, e a estrada que dava acesso era só cerca de arame e capoeira. Capoeira, que o pessoal fala, é pasto de boi, pessoal. Hoje esse lugar faz parte do distrito de Salgadinho. Hoje já existe luz elétrica em São José das Batalhas, mas só na cidade, no centro. A rua continua deserta do mesmo jeito. Escuridão de enfiadeiro nos olhos. Segundo ela, nessa época, os poucos moradores que tinha trabalhavam de lavoura ou roça. Era o normal. Antes dos grandes fazendeiros começar a desmatar as grandes matas para fazer pasto de boi. E toda a lenha que era cortada era vendida a metro, e transportada em carro de boi, com roda de madeira, ou em lombo de burro, ou de jumento, em cangalhas. Era assim. O seu Giovanni chegou a trabalhar também nisso. E também fazendo grandes roçadas, arrancando toco. Os troncos das árvores que eram cortadas, eles arrancavam de picareta, de chadão, cavadeira, para fazer o roçado. Segundo ela, deixando um aviso para as autoridades, sem saber eles, que estava cavando a própria sepultura anos depois. Segundo ela, hoje, os estados do Nordeste, a grande maioria, Pernambuco, tudo sofre com isso. A falta d'água. Por quê? Segundo ela, aonde não existe mata, não existe vida. E de onde vai brotar água para alimentar os animais? Vejam que no alto das montanhas tem cachoeira, porque tem vida lá. É só replantar de novo que vai voltar a chover. Nesse mesmo ano, se mudou de um outro distrito, de um outro lugar, duas irmãs foram morar em São José. Uma era casada e a outra não. A casada até que vivia para o seu marido. Mas a outra que não era, chamada Amélia, a mulher era o cão. Ela não podia saber onde tinha uma farra, um forró, que ela pegava uma burra que tinha, montava e saía, não interessava a distância. Muitas vezes, na casa de moradores, faziam uma ciranda, na época. Ciranda era como se fosse, tipo, dava a mão e dançava assim de mão dada, rodando. É uma dança que existia antigamente no interior. Mesmo que ninguém não convidasse ela, ela já estava lá. Aparecia do nada, mulher. E aquilo ali, as mulheres do local, sabendo que ela era solteira, começavam os cochichos. A fofoca. De uma para outra. Essa Amélia é
É quenga, isso é rapariga. Ela dizia. A mulher não gostava dela. Onde tinha uma fusaca, ela estava. Fusaca era uma bagunça, uma música. Seja lá onde fosse. Passado um tempo que eles estavam morando lá, surgiu o boato de um homem que era muito bem afeiçoado, muito bem de situação, ia fazer o casamento da sua filha e convidou o povo da redondeza para ir. No dia do casamento, a festa ia ser grande, o casamento era durante o dia, e à noite, o homem tinha contratado 2 tocadores de viola na época. Esses tocadores de viola eram considerados os melhores, e na época, os grandes tocadores de viola desafiavam um outro para o confronto. Era igual como se fosse castanha e caju desafiando um outro, brincando. Era assim. O que tocava mais deixava o outro sem saída com o tom que ele levava, né, com a rima, e o outro acabava se entregando. E ele saía vencedor. Aquilo fazia do cara o maior tocador. Ele ia derrotando um após o outro. Era assim. O confronto foi marcado. E era gente assim, no dia. Seu Giovanni, Dona Maria e alguns moradores de São José trabalharam o dia todo e por volta de umas 6 horas já estava se preparando para ir para o tal casamento. Que ficava longe também. Talvez um quilômetro mais. Ou 2. E saíram por volta de umas 6h40. A Amélia não foi junto com eles. Eles não gostavam dela. E quando eles chegaram lá, a festa já tinha começado desde cedo, com almoço, era comida à vontade, cachaça nem falava. A grande maioria do pessoal começou a chegar à noite, por causa dos tocadores que iam tocar por volta de 9, 8 horas da noite. O confronto era mais importante do que o casamento para o povo na época. E ao chegar lá, não demorou muito, a Amélia chegou com seu burro. E o forró estava comendo solto. E ela, toda a prosa, dançando com um, dançando com o outro. Não olhava nem se o cabra era casado ou não, já começava a dançar. Já tinha tomado os negócios também. E nisso, não se sabe se alguém foi na casa do cara e avisou, ou se a mulher chegou lá. Ela estava dançando com o homem quando uma mulher chamou ela. Devia ser a mulher do homem, provavelmente. Para debaixo de um pé de joá que tinha afastado do povo assim. E ali não demorou nada. A mulher meteu a mão na bicha. Meteu a mão na bicha, a mão no pé do vidro mesmo. Botou ela no chão, abaixo, montou em cima, bateu de dizer chega. E cansar o braço. E o povo separaram para lá e para cá. A Amélia levantou-se brava que nem uma fera. Com raiva dos moradores de São José, pois conhecia ela e não ajudaram nem a separar, deixaram ela apanhar. O dono da festa não gostou nada daquele tumulto. E expulsou os 3 de lá, tanto a mulher, o homem quanto ela, e saiu, falando pelos cotovelos. Passado talvez 40 minutos, 1 hora, que o tumulto acalmou, os tocadores de viola se preparavam para o confronto. Quando chegou, um casal, correndo desesperado e sem fala. O povo disse: o que foi isso, meu Deus do céu? Eles disseram: a gente vinha ali, no caminho, e antes da gente entrar na porteira, pois a casa do homem do casamento ficava uns 80 metros afastado da porteira da entrada. Quando a gente vinha ali, a uns 15 metros dentro do mato ralo que tinha, nós vimos um barulho grande, era grito de um grito de uma mulher e um animal, rugia de um leão. Um rosnado estranho, grosso, como se algo estivesse matando alguma coisa, meu Deus. Gente gritando e bicho junto, era uma coisa medonha. Medonha era assombrosa, que o pessoal fala no interior, fala medonha. E alguns até queriam ir lá ver, pois não era longe da entrada da casa do homem. Quando os tocadores se prepararam para tocar, a história ficou dito pelo não dito, pois o interesse mais era nos dois.
xingaram muito. Por volta de umas 11 e pouca, depois de terminar o confronto, seu Giovanni e Dona Maria e os outros moradores que foram junto, pegaram a estrada de volta para São José. E o assunto das mulheres era só um. É, bem feito, eu sabia, uma hora ela ia encontrar o dela. E mandou ela chegar lá e ficar dando uma de pra frente. Pra frente era a pessoa que chegou a chegar chegando, entendeu? Eles falam pra frente. Dançando com o outro, sem procurar se é casado ou não, aquela rapariga. A conversa era só a briga que teve. Quando um homem chamado Chico ficou para trás. Um pouco. Ele mandou ele se adiantar, pois ele ia dar uma mijada na beira da estrada. E na época, os homens, para fazer um negócio desse, tinham que deixar as pessoas ganhar boa distância para a mulher dos outros não olhar para trás, ou sei lá, apesar que não ia olhar, mas eles era assim, sistemático. Ficou para trás. Quando eles saíram caminhando, no escuro, na estrada, de repente, só ouviram os trupé. Os trupé era o barulho dos pés correndo e o grito. Quem era? O Chico. Vinha em alta velocidade correndo e gritando, mandando eles esperar por ele. E quando eles pararam que se viraram, o Chico entrou correndo no meio deles. E quando eles olharam para trás, pronto. A mulherada desgraçou a gritar. Um bicho grande, feio que nem o Satanás, vinha 1000 por hora atrás do Chico. Pega e não pega. Após ver que ele entrou no meio deles, o bicho deu uma freada, parou, ficou rosnando, andando de um canto para o outro na estrada, ficava em pé como se a cintura dele fosse fina, curvado para frente, soltava um grunhido estranho, baixava, andava para lá, ainda querendo em cima deles. Os homens, inclusive seu Giovanni, puxaram as peixeiras que estavam com eles e disseram: que diabo é isso, meu Deus do céu? Uma coisa estranha. Esse bicho, vendo que tinha muitos contra um, ele deu uns bufados estranhos e voltou a estrada fora correndo. Para chegar em casa foi um sufoco. Eles olhavam mais para trás do que para frente. Volta e meia, tu pensava um no outro, com medo do bicho vir por trás deles. E ao chegar em casa, o assunto era um só. Ninguém dormiu, era só sobre o bicho que eles tinham visto. Largaram até a briga de lado da Amélia, a surra que ela tinha levado. E no outro dia pela manhã, o assunto de São José era só esse. Por volta de 10 e pouca da manhã, 11 horas da manhã, chegou um homem a cavalo em São José, avisando ao povo que tomasse cuidado, pois tinha uma fera solta por ali. A uns 50 metros do local, da entrada da casa do homem que fez a festa, um animal tinha atacado um homem e uma mulher e tinha feito a pior desgraça com os dois. Seu Giovanni pegou um burro mula que ele tinha e foi para ver. Ao chegar lá, se deparou com uma cena que jamais ele imaginou que fosse. Era o dito homem e a dita mulher que tinha batido na Amélia. Ele voltou, chegou em casa e contou. E espalhou no povoado o que tinha acontecido. Desse dia em diante, todo mundo ficou chamando a Amélia de Lubisoa. No interior, quando o lobisomem é fêmea, é chamado de Lubisoa, na Paraíba. E não passou muito tempo, meia acanhada com o apelido que estava levando, pois o povo estava tudo de olho nela, eles se mudaram de lá, foram para um outro distrito, onde havia uma usina de cana-de-açúcar. E foi aí que o inferno começou em São José. Ninguém tinha mais sossego para sair de noite. Cachorros latindo, rosnado, pisada no quintal de casa, galinha gritando, uivos, rosnados altos, um animal rondava as casas de noite. Ninguém tinha mais sossego naquele lugar. Isso foi por mais de 20 dias esse sufoco dos moradores. Se um adoecesse, se o dono da casa não tivesse uma espingarda, morria dentro de casa. Pô, ia até chegar, pegar a estrada para chegar sujeito a esse bicho atacar, a pessoa morria. Quando um senhor, de mais ou menos 70 anos, um morador antigo de lá, encabulado é revoltado com a situação, disse: eu vou pastorar esse bicho, vou dar cabo dele.
porque isso ninguém aguenta mais. Os homens nenhum tinha coragem de fazer isso. Os que tinha não tinha arma. E ele possuía uma espingarda de socar pela boca, chamado um bacamarte. Outros que chamavam de cravinote. Uma espingarda que você botava rolimã, chumbo, cabeça de prego, caco de vidro, o que você botasse dentro. Ele preparou a espingarda com a carga grande e saiu à boca da noite, umas 5 e pouca, na estrada, pois só tinha aquela que dava acesso ali. Se o bicho viesse por ali, ele provavelmente tinha que passar por ele. Ele chegou na beira da estrada e viu um pé de canafista grande, uma ave típica do interior, do Nordeste. A ave era grande que o galho vinha bem na metade da... Ele subiu na ave, se escanchou no galho, amarrou-se com a corda que ele levou e ficou ali, esperando. Por volta de talvez 10 e pouca da noite, não sabe certo ele, escutou os tropés de um bicho que vinha correndo em alta velocidade, sentido a São José. Ele ficou quieto, engatilhou a espingarda, ponteou e ficou esperando. Cada vez esse barulho vinha chegando mais perto e o bicho vinha fazendo uns grunhidos, um negócio estranho na direção. Ele foi procurando posição no meio das folhas e ao se aproximar da árvore onde ele estava, esse animal começou a matar a velocidade que vinha, freando. E quando emparelhou com a árvore, ele baixou, cheirou o chão, farejou, foi até o pé da árvore assim e olhou para cima. Na hora, segundo velho, se ele não tivesse amarrado com a cara que ele viu, ele tinha caído lá de cima e nem força para puxar o dedo da espingarda, o gatilho, ele tinha. Ele olhou para cima, ele deu um bocado alto, soltou um rosnado, com os dentes trançados no outro, e ele cascou o chumbo. Esse bicho deu um grito alto, esquisito, deu um pulo, passou por baixo do arame a 1000 por hora, que a roseta da estaca do arame ficou balançando. Ele disse, acertei. Pois a espingarda espalhava aquilo tudo. O bicho caiu numa descida que tinha na capoeira. Passado um tempo, ele desceu com a espingarda, puxou um facão que tinha e saiu sentido a São José. Ao chegar lá, ele chamou os moradores, disseram, acertei um bicho lá, mas o bicho é duro, porque o tiro pegou em cheio nele, pelo meio dos cornos, assim, pelas costas, pelo lombo, e ele ainda correu ainda. Mas eu acredito que ele não queira vir aqui hoje, não. Outro dia, logo cedo, os moradores se juntaram e foram até o pé de cana-ficha, onde ele disse que tinha acertado. E realmente, do outro lado da cerca, além de muito cabelo agarrado no arame, eles viram muito sangue pela grama seca que tinha. E saíram atrás daquilo. E deram a volta atrás de um morrinho que tinha, onde tinha um formigueiro de formiga saúba. Formigueiro, uma formiguidão, um formigueiro alto. Quando olharam, a Amélia estava pelada, cheia de formiga por causa do sangue. O tiro pegou assim. No eco do tiro, ela tirou a cara fora, pegou do lado assim, pelas costas, mas não sobreviveu. Segundo o seu Giovanni, depois disso, eles, em São José, não ouviram mais nada, nem barulhos nenhum. Mas, passado tempos depois, em outro distrito, começou um zum-zum-zum sobre a aparição de um bicho que estava aparecendo lá. Mas, em São José, não. Provavelmente o outro, ninguém sabe de onde surgiu, mas aquele que estava ali era Amélia, segundo o velho que atirou. O relato é verdadeiro, foi enviado por Adalberto, da Paraíba. Boa noite, amigos da Assombrados do Estado. Assombrados e assustados.